Você sabia que 57 anos de Emily Durkheim escrever as regras do método sociológico, já havia uma mulher que escrevia e desenvolvia métodos para a observação sociológica? Esta é a Harriet Martineau, considerada a primeira mulher socióloga. Para a gente conhecer um pouco da sua biografia e obras, vamos lá para mais uma epifania sociológica. Harriet Martineau viveu entre os anos de 1802 a 1876, morrendo de bronquite, alcançando seus 74 anos de idade, uma idade relativamente longeva aos moldes do século XIX. Nascida na cidade de Norwich, na Inglaterra, a britânica era filha de descendentes de franceses. Fato esse que lhe proporcionou uma educação diferenciada ao que era oferecido aos moldes da Inglaterra do século XIX para as mulheres. Vale frisar aqui que a família de Martineau recebeu alguns direitos civis, tais como o direito ao voto e o ingresso à universidade, devido à sua nacionalidade. Martineau teve uma infância marcada por doenças físicas, dentre as quais a gente evidencia uma surdez progressiva que lhe fez a obrigatoriedade em usar um aparelho auditivo chamado ear trumpet, aquele que era tipo um trompetezinho que a gente vê muito em animações. E esses fatos perante a sua saúde lhe fizeram não progredir nas escolas formais, nas instituições de ensino, e aderindo o formato de educação em casa, o que hoje a gente debate como homeschooling. Martineau, mesmo em casa, seguiu um regime de estudos rígidos, porém disciplinados. Ela era autodidata e também uma religiosa fervorosa. Ela era adepta ao unitarismo, uma corrente teológica que acreditava na absoluta presença de Deus, né? Na unidade absoluta de Deus. Aqui a gente frisar também que, ao final de sua vida, Martineau torna-se agnóstica, contestando as crenças religiosas, já que ela foi uma estudiosa dos estudos religiosos e ela aprendeu ou entendeu que as religiões são uma construção social. Harriet Martineau também foi uma notável ativista na luta em favor da emancipação das mulheres. E aqui a gente destaca um evento, né, engraçado, que Martineau pôde recusar um casamento arranjado por seu pai, e esse casamento lhe proporcionou avançar academicamente. É importante também a gente frisar o contexto histórico ao qual ela viveu. Martineau já vivia um período ao qual a emancipação das mulheres era pauta de alguns grupos libertários, e também ela vivenciou o período pós a Declaração dos Direitos das Mulheres de Olympe de Gouges, que foi uma contraproposta ao direito dos homens, que foi a Declaração dos Direitos dos Homens, que é um dos documentos pós-Revolução Francesa. E Martineau também vivenciou o período de abolição da escravidão na Inglaterra entre os anos de 1807 e 1834, por aí. E estes fatos lhe proporcionaram os estudos, né, ou desenvolver questões tais como se os homens recém-livres obtêm os direitos civis, por que as mulheres não? Então, este é um dos fatores que lhe proporcionou, ou que podemos dizer que é o start aos seus estudos considerados de observação sociológica. Martineau inicia ali, depois de um noivado frustrado, entre muitas aspas, né? Após o evento da morte de seu pai, ela inicia sua carreira como jornalista. Ela escreve algumas novelas, desenvolve alguns ensaios científicos,
muitos ensaios científicos e torna-se também uma notável crítica de economia política da época. E aqui a gente ressalta também que com esse seu avanço na carreira jornalística e científica, Martineau ganha apreço aos estudos de Auguste Comte, como já foi evidenciado pelo professor Luan, deixaremos aqui no card. E foi Martineau quem traduziu os estudos de Comte da língua francesa para a língua inglesa e obteve inclusive reconhecimento do próprio Comte, escrevendo uma carta de reconhecimento pelo seu trabalho. Martineau teve como inspiração um dos autores clássicos da economia política, David Ricardo, autor da teoria do valor-trabalho, e que posteriormente vem a ser criticado por Adam Smith, entre outros autores da economia política, e desenvolveu diversas teorias e críticas sobre os tratados que eram de cunho mais liberal na economia da época. A partir de então, ela começa a desenvolver alguns ensaios e algumas obras literárias e ela ganha notoriedade, ou seu primeiro sucesso vem entre os anos de 1932 a 1934, quando ela escreve sua obra Ilustrações de Economia Política. Nesta obra é legal a gente também evidenciar aqui que ela recebeu duras críticas de John Stuart Mill, outro autor da economia geral, que dizia que suas análises eram superficiais ou fracas ou muito literárias, e é evidente que suas obras receberam maior notoriedade, no caso as obras de Martineau, já que suas obras vendiam cerca de 10.000 exemplares ao ano, enquanto no período de 4 anos, John Stuart Mill só vendeu 3.000 obras. Este fato lhe proporcionou uma autonomia financeira que, posteriormente, possibilitou uma viagem aos Estados Unidos. Essa viagem é também importante a gente frisar aqui, que foi o período concomitante ao que Alexis de Tocqueville fez aos Estados Unidos e escreveu sua obra da Democracia da América, mas há um fator evidente e destoante para os dois. Alexis de Tocqueville é um homem que tinha reconhecimento da academia, enquanto Henriette Martineau era mulher e sofria severas críticas pela academia, que prioritariamente era masculina, né? Martineau também percorreu praticamente o mesmo percurso que Alexis de Tocqueville nos Estados Unidos, mas os seus escritos, as suas observações, têm uma profundidade sociológica mais apurada, mais ampla, já que ela, quando retorna dos Estados Unidos, em 1837, escreve sua obra Sociedade na América. Lá ela começa a descrever as suas observações sobre as reformas radicais, grupos sindicais, o processo de abolicionismo que estava já insurgindo nos Estados Unidos, da escravidão, e também sobre a emancipação das mulheres, né, para um processo de libertação das mulheres contra a opressão que elas vivenciavam na época. No ano de 1838, então, Henriette Martineau se consolida como a primeira mulher socióloga ao escrever sua obra Como Observar a Moral e os Costumes. 57 anos da escrita das regras do método sociológico por Emily Durkheim. Com a escrita de Como se Observar a Moral e os Bons Costumes, em 1838, que podemos dizer que foi o primeiro manual de sociologia, considerado o primeiro manual de sociologia, e através deste reivindicamos a posição de Henriette Martineau como uma teórica clássica, ou considerada mãe da sociologia.
A gente pode evidenciar aqui alguns pontos da obra que abarcam o processo de se fazer sociologia. Bom, a partir daqui dessa obra, Henriette Martineau já dialoga muito com o observado da física social de Comte. Ela já afirma que as ciências da sociedade devem ter uma imparcialidade a ser observada para que não seja efetuado um julgamento de valor ao objeto que está sendo estudado, e também que a sociologia ela deve ter tamanha importância tal qual é atribuída à física, à biologia, à matemática, entre outras ciências duras. Ela acreditava que os estudos das ciências sociais, das ciências da sociedade, eles deveriam ser levados a sério e terem uma análise mais profunda e não superficial, embasada em preceitos e preconceitos daqueles que estão indo observar tais fenômenos. A autora divide a obra em três partes principais, né, que seriam os requisitos para observação, o que observar e os métodos mecânicos. Nessa primeira parte, a Henriette Martineau elenca 3 subtópicos, que seriam os requisitos filosóficos, os requisitos morais e os requisitos mecânicos. Importante a gente frisar aqui que uma palavra que podemos associar diretamente ao pensamento de Martineau seria a empatia, né? A busca de se observar o objeto a partir de um processo de imparcialidade, sem preceitos e preconceitos anteriores ao que está sendo observado, e observá-los de forma empática, a não depositar os seus preconceitos ou as suas pré-noções ao que está sendo observado. No subtópico, né, os requisitos filosóficos, Martineau ela dialoga sobre essa dualidade entre pesquisador e pesquisado, sobre essa efetividade de se realizar a pesquisa, de se pesquisar antes de se chegar ao campo, para saber as possibilidades que serão atribuídas neste processo de observação, para não chegar totalmente nu ao campo de observação. E através disso a gente já pode ver aqui uma herança positivista de Auguste Comte, já que ela era declarada adepta aos estudos de Comte, não ao positivismo, e também que a partir daqui, dessa concepção de se observar filosoficamente, mudando de preconceitos e preceitos para com o objeto, Martineau já começa a expressar a sua preocupação na observação cultural exercida naquela sociedade que ela esteja observando, ou no seu objeto, e através daqui ela já começa a elucidar a concepção de diversidade cultural, certo? Sem atribuir-lhes juízo de valor. No tópico requisitos morais, Martineau já começa a descrever o processo metodológico para auxiliar na análise com maior profundidade. Bom, então aqui, desde a realização desses percursos, né, o porquê de mecânico, não querendo levantar nenhuma suposição, mas é um termo que depois Durkheim posteriormente vem a usar, mas o que ela evidencia aqui, durante esse processo mecânico, é que durante a observação se faça toda de forma mecanizada, desde o processo de o pesquisador andar pela região, conhecer a geografia do ambiente, os espaços que as pessoas frequentam, a maneira na qual elas se relacionam ou se socializam, e tudo isso será parte da sua observação através da primeira metodologia sociológica prevista em um documento, certo? Nos demais tópicos, ela dialoga sobre uma necessidade mais sistemática de se observar a sociedade e de uma forma mais profunda, para que não se faça tais como foram feitas por viajantes, navegantes em décadas ou séculos
anteriores ao seu. Ela já evidencia a necessidade de fazer uma ciência da qual tenha desenvolvimento e diálogo com pesquisas anteriores, já que nenhum pensamento surge, nasce do nada. É sempre um processo contínuo e evolutivo, e Martineau já apresenta tais concepções, assim como nós evidenciamos 57 anos antes de Émile Durkheim. Também podemos evidenciar que Martineau tem uma relevada importância, já que ela inicia os estudos da tão famosa microsociologia, né? De uma sociologia mais próxima de seu objeto. Fato que só vem a ser desenvolvido através dos estudos da Escola de Chicago, lá pela década de 1930. Mas aí já é fato para uma nova epifania sociológica. Bom, para a gente finalizar o nosso debate, Martineau teve uma produção vasta, chegando a milhares de trabalhos, dentre eles escritos, novelas, ensaios e até manuais de sociologia. O que reivindicamos através desse vídeo aqui é sua posição perante a sociologia, uma inclusão aos três porquinhos. Se Raymond Aron pôde fazer isso, reivindicando a posição de Alexis de Tocqueville como um dos autores clássicos da sociologia e aceito na academia, porque ainda há resistência para a inclusão de Henriette Martineau, já que seus escritos são tão pertinentes e inclusivos para os conceitos da sociologia, para o desenvolvimento de novas epistemologias e o processo de observação do se fazer sociológico. Através daqui a gente abre espaço então para discussão. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui nos comentários, deixe nos comentários para a gente dialogar. Se tem algo a acrescentar, se faltou alguma coisa também, deixa aqui nos comentários, ficaremos felizes em abrir esse debate com vocês. E se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, ajudem a gente a promover esse acesso à informação, a trazer novos autores, promovam dicas de autores que vocês têm dificuldade, que querem conhecer um pouco melhor e tudo. Agradecemos a participação e por terem assistido até aqui. Fica o nosso abraço sociológico, saudações sociológicas e até a próxima Epifania Sociológica.